Mas qual é o contexto que nós nos encontramos? É o contexto que antecede a passagem que o pastor Carlos leu. Jesus havia feito a última ceia com seus discípulos. Aí depois ele vai, especialmente no Evangelho de João, ele lava os pés dos discípulos, no capítulo número 13. Aí depois chama os discípulos e vai com eles para o Horto das Oliveiras. E Jesus começa ali a explicar a eles as últimas coisas, as suas últimas ordenanças. Ele começa a explicar a sua partida, aí vai dizendo: não entristeceis os vossos corações, não se perturbeis, na casa do meu pai há muita morada, eu estou indo preparar um lugar para vocês, mas eu vou vir e vou levar vocês comigo, né? Não fiquem tristes, vocês estão nesse mundo, esse mundo é feito de tristeza, mas para onde eu vou não é um lugar de tristeza, vocês vão ir comigo, eu vou vir buscar vocês. Aí ele entra no capítulo 15, falando que ele é a videira, que quem não está nele murcha e morre, literalmente falando, porque não está na videira, né, irmãos? Não está na comunhão. Se não está na comunhão, não está vivo espiritualmente, né? Aí ele vai dizer: olha, mas veja bem, sem mim nada podeis fazer. Tudo que vocês fazem para vocês mesmos, ou para a igreja, ou para o mundo, o que vocês fazem é com a minha força, é com o meu espírito, é com a minha graça, porque sem mim nada podem fazer. João 15, né, irmãos? Uma palavra tremenda. Aí ele entra no capítulo 16 explicando para os discípulos a sua perseguição que ele vai passar. Ele entra no capítulo 16 falando para os discípulos que ele está indo para um lugar que ele vai passar sobre alguns momentos. Os discípulos não entendem. Tanto é que no verso 17 vai dizer assim, no capítulo 16, nós não lemos, vou ler agora para ganhar tempo. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isso que ele diz, que um pouco mais e não o vereis, e outra vez o vereis, porque vou para o Pai? Que palavra é essa? O que ele quer dizer com isso? Nós sabemos o que ele diz. Nós não estamos entendendo essa história de que ele está indo para o Pai, de que um pouco mais, só falta mais um pouquinho, vocês não vão me ver mais. Não estamos entendendo. Aí Jesus traz esta passagem que nós lemos: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Por que eles estariam tristes? Porque ele está indo. Peraí, mas se Jesus vai para o céu, tem que ficar triste? Não, mas Jesus está com eles aqui nesse momento, só que a partida de Jesus não vai ser uma partida qualquer. Não é um caso de Jesus deitar, dormir e não acordar. Não é esse caso. Não é um caso igual aconteceu com Lázaro, ficou doente, depois de 3 dias morreu. Não é esse caso. Jesus iria padecer muitas dores. Ele iria sofrer na mão dos sacerdotes, nas mãos dos escarnecedores, como o pastor Carlos leu na leitura introdutória. E por isso os discípulos iriam ficar muito tristes. E é o que a irmã cantou agora há pouco: se o Senhor for, de tristeza a alma chora. O irmão trouxe aqui agora há pouco a palavra, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Irmãos, veja bem, se for a fome não separa a gente do amor de Cristo. Não é verdade? Verdade. Se for a falta de dinheiro não separa ninguém do amor de Cristo. A única coisa que pode fazer o verdadeiro crente ficar muito triste é o que o irmão falou agora há pouco aqui: é se perder o Senhor. O pecado faz a gente perder o Senhor, não é verdade, irmão? Se ele perdeu o Senhor, sim. E aqueles que já foram crentes por muito tempo e depois se desviaram, esses aí sabem muito bem o que é, porque às vezes eles entram numa igreja, choram, falam: não, mas hoje não dá para mim voltar, hoje não dá. Mas a alma dele está chorando.
de tristeza, porque perdeu alguém muito importante na vida dele. Perdeu o Senhor. Mas veja bem a parábola que Jesus vai interpretar a partida dele. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também, vós agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, eu vou ver vocês de novo. Só que isso que Jesus está falando, ele já tinha falado desde o capítulo 14, eles que não estavam entendendo. Eu vou para o meu pai, eu vou lá preparar uma morada e vou vir, vou ver vocês de novo. Eu vou voltar, eu vou ver vocês de novo. Mas veja bem, eu vou ver vocês de novo, mas vocês não vão ficar nesse mundo. Esse mundo aqui do jeito que está, vocês não vão ficar. E veja bem, pelo pouco espaço de tempo que vocês forem ficar, não vai ser do jeito que é. Porque na vinda de Jesus, ele vai governar. Esse sistema que nós temos hoje corrompido não ficará. E olha que depois, no juízo do grande trono branco, vai haver um novo céu e uma nova terra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Não serve para Deus. Agora, triste é aquele que se alegra nas coisas do mundo. Esse daí é triste demais. Porque veja bem, a nossa tristeza, a tristeza do discípulo de Cristo, é perder a Cristo. A tristeza do discípulo de Cristo, né, irmão? Pastor, presbítero, a nossa tristeza é perder a Cristo. A gente fica triste quando a gente entende ou percebe, ou o Espírito Santo fala dentro de nós: olha, isso que você fez está errado. Aí você fica triste, porque você sabe que aquilo ali pode fazer você perder a Cristo. E é onde entra arrependimento na vida do homem, na vida da mulher. Triste é quando ele já vai tão longe, que aí o Espírito Santo nem fala mais. Porque já falou, não dá ouvido, agora nem fala mais. Nem se ouve mais a voz do Espírito Santo. Aí não tem como ter arrependimento, porque já acostumou com tudo que está fazendo. Aí quando ele vai, resolve visitar a igreja, hoje eu vou na igreja. Aí vem a palavra de Deus, aí a alma dele chora, porque ele se lembra daquelas vezes quando ele louvava a Deus, se lembra das vezes quando ele pregava, se lembra das vezes quando ele passava uma profecia ou alguma coisa assim, se lembra das vezes quando ele adorava e sentia a presença de Deus, e agora não está sentindo mais. A alma dele chora. O discípulo, ele fica triste, ele se entristece, se acaso ele ficar longe de Deus. Se acaso ele não poder mais ver a Cristo. Se acaso ele não poder mais sentir a presença de Cristo junto com ele. De tristeza a alma chora. Fica conosco, não vai embora. Glória a Deus, aleluia. Não vai embora da minha vida não, porque senão eu vou chorar de tristeza. Aleluia, Jesus. Mas veja bem, irmãos, ilustrando essa parábola que Jesus traz à mulher, na bem verdade, e as mulheres que estão aqui que já tiveram filho, sabem como que é. Pastor Elisângela não tem filho, ela sabe como que é também. Quando chega o momento, irmãos, veja bem, não é só na hora do parto, não. O incômodo, ele é constante. A partir do momento que já se percebe, que já se cresce, já se há um incômodo. A pessoa chega a falar que está comendo por dois. É verdade. E ela começa a andar assim, ó. Não é verdade? É verdade. O incômodo, ele existe. E depois, quando chega as horas, aí é que o negócio fica triste mesmo. A agonia vem. Porque é bem verdade que existem casos em que a mulher vai e não sabe se vai voltar de lá. Pode acontecer da criança não vingar, pode acontecer da criança nascer, mas a mulher morrer na sala de cirurgia, na sala do parto, pode acontecer. Pode acontecer da criança nascer, mas ter que ir para uma incubadora, né? Pode acontecer.
Então é um momento triste, é um momento de impacto, é um momento de expectativa. A tristeza vem porque sabe que a dor é grande. E veja bem, ela já está 9 meses carregando aquilo, e ela sabe que depois que nascer vai ser uma coisa tremenda, mas ela nem sabe se ela quer que aquilo saia dela. Ela nem sabe, porque ela já percebe que aquilo faz parte dela. Aí quando nasce, não é verdade que quando você segura aquela criaturinha que nasce, as coisas mudam? Não é verdade, irmãos? E não é só a mulher, até o pai da criança, quem é verdadeiramente pai, né, irmãos? Porque tem pai que não está nem aí, mas não é verdade que a alegria vem e, olha só, e a mulher principalmente fica tão boba, né, tão abestalhada com a criança, que chega e fala: olha essa testa, não parece com a minha testa? Esse queixinho não é o meu queixo? Esse nariz não é o meu nariz? Ele não fica assim, irmãos. O pai e a mãe ficam todo bobo. Jesus está mostrando isso de uma forma muito tremenda. Ele está dizendo: olha, vocês vão ficar tristes, vocês vão se entristecer, porque nesse mundo tem sofrimento. Eu vou partir, eu vou para o meu pai, vocês vão ficar. Eu vou para o meu pai, vocês vão ficar. E esse mundo é um lugar de tristeza. Ele fala antes: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele fala isso antes para os discípulos. Então é um lugar de aflição, vocês vão sofrer. Não tem como não sofrer nesse mundo. Jesus fala nesse mesmo contexto, depois da Santa Ceia, antes da sua paixão e morte. Ele fala: olha, as pessoas do mundo vão odiar vocês, e eles vos odiarão porque primeiro odiou a mim. Ele vai falar desse jeito dos discípulos. O negócio é que tem discípulo não querendo e não aceitando de forma alguma ser afrontado. Tem discípulo que não aceita de forma alguma se alguém irrita ele. Mas Jesus já explicou, já havia anunciado, já havia dito: olha, vocês vão ter sofrimento. As pessoas que não querem nada com Deus não vão gostar de vocês. Eles vão fazer tudo para atrapalhar a vida de vocês. Eles vão querer fechar as igrejas que vocês vão abrir. Eles vão querer criar leis, regras, para poder desfazer da palavra que vocês vão anunciar. Jesus explica as coisas tudo direitinho. A gente que não entende, o discípulo é que não entende. Mas veja bem, irmãos, todo mundo, quando passa por esse momento da tristeza do parto e da alegria de ter o filho, toda mulher fica assim, irmãos? Será que toda mulher fica assim? Será que todo pai fica assim? Será que toda mulher, quando dá a luz, fica alegre e boba? Assim, poxa, acabou, não importa mais a dor que eu tive, porque só o fato de eu ter essa criança. Toda mulher fica assim, irmãos? Presta atenção que eu vou apresentar para a igreja aqui, irmãos. Eu queria que fosse, irmãos, mas essa notícia tem 3 dias. Corpo de bebê recém-nascido é encontrado em depósito de lixo no Pará. Irmãos, veja bem: corpo de bebê em decomposição encontrado em depósito de lixo. Se eu for passar as notícias, que eu não vou ficar lendo todas, olha, eu vou ir passando. 12 dias atrás, recém-nascido é resgatado após ser abandonado em saco de lixo lá em BH, Belo Horizonte. Jovem de 19 anos esconde recém-nascido no lixo do banheiro do hospital. Peraí, irmãos, Jesus ilustrou uma parábola falando que primeiro vem a dor e é triste mesmo, mas depois que a mulher dar a luz é só alegria. Não é todo mundo não, irmãos. Veja, não é todo mundo. Sabe o que isso quer dizer? Se eu for passar, irmãos, vocês vão ver que isso não é caso isolado. 23 de abril, há 10 horas atrás, isso daqui é novo. Deixou o bebê num saco de lixo em Bosque. Olha só, irmãos. Se eu for passar, estou descendo, março, abril, janeiro, tudo crianças abandonadas em lixo depois de nascidas.
Sabe o que isso me deixa mais triste, irmão? Não é o fato de ter pais, mães que não se alegram com a vida de um filho, não é nem isso. Mas é que quando Jesus ilustra isso, ele também lá abre um leque para entendermos como que é a salvação. No mundo tereis aflição, não tem como. Você vai ter aflição nesse mundo, você vai ter que pagar contas, você vai ter que trabalhar, você vai ter que sofrer afronta, às vezes de vizinho, de patrão, de outro colega seu no trabalho, na escola você tem afronta, todo lugar tem afronta, na igreja tem afronta, no meio de corpo de obreiro de igrejas, tem um afrontando o outro também. Todo lugar tem afronta para crente, irmãos. Mas sabe o que é triste? É porque quando Jesus mostra isso, ele diz para os discípulos: olha, depois do sofrimento vai vir a alegria, porque vocês vão estar comigo novamente. Isso representa a salvação. Vocês vão ir para o céu. Eu estou indo para a casa do meu pai, vou preparar um lugar e vou voltar para buscar vocês. Mas quando nós olhamos situações como essas, e se formos trazer para essa ilustração, nós vamos dizer simplesmente assim: a pessoa está passando necessidade, está passando sofrimento, a pessoa está passando prova, mas quando ela vê a salvação sendo apresentada para ela, ela não quer salvação. É Deus, é desse jeito, Jesus, aleluia, Deus. É quando vem na igreja ou está passando por algum lugar e algum crente prega uma palavra e diz simplesmente assim: hoje eu não quero não. Olha, Jesus quer te dar a vitória. Oh glória! Olha, Jesus está te dando uma melhora no seu emprego. Oh glória! Estou vendo uma chave de um carro caindo na sua mão. Oh glória! Nossa, pessoal, vai tomando posse de tudo. Estou vendo cura no meio dos seus familiares. Glória! Aí quando fala assim: irmão, se quer aceitar Jesus, hoje não, pastor. Está pegando a criança e está jogando no lixo. A criança é a salvação, é a hora da alegria. É tanto sofrimento que tem, é tanta prova que tem. É quando chega a hora de se alegrar. Eu não quero isso para a minha vida, não. Porque na verdade, quem está no mundo, ele vai pensar da seguinte forma: se eu pegar esse fruto para mim, tem tanta coisa que hoje eu faço que eu não vou poder fazer. Irmãos, a mãe, na verdade, quando ela chega a fazer uma coisa dessa, ela está num pensamento parecido com esse: onde vai ficar a minha liberdade? Como vai ficar as minhas baladas? Como é que vai ficar o tempo que eu tinha agora? Eu vou ter, eu não posso ter isso na minha vida. Eu não posso aceitar isso na minha vida. Mas eu, do jeito que eu estou, eu tenho tantos acessos, eu posso ir a tantos lugares, mas se eu aceitar isso na minha vida, eu vou ter que me privar de tanta coisa. Não é assim, irmãos? Eu não vou falar no 100%, que a gente sabe que no meio das pessoas que cometem essas coisas, tem pessoas com problemas psicológicos, tem pessoas que estão realmente passando tanta necessidade que não sabem o que fazer, acabam cometendo uma loucura dessa. Mas eu já vi tanto caso de pessoa que não abandonou o filho de forma alguma, chegou a morar até na rua com o filho, porque foi expulso de casa, mas não abandonou o filho. Pastor Elisângela foi mãe e pai. Pastor Elisângela foi mãe e pai do Gabriel. O pai não foi presente na vida do Gabriel, mas ela teve que fazer poucas e duras para sustentar a criança. E olha que quando o pai resolveu aparecer, pegou o Gabriel na hora que ela foi trabalhar, levou embora para a Bahia. Ela, desesperada, saiu, pediu carona, foi parar lá na Bahia atrás do filho.
Porque a mãe, aquela que se preocupa realmente, aquela que quer realmente, ela fica dessa forma, né, irmão? Mas veja bem, quando pensa, não vou ter mais liberdade, eu não vou poder fazer mais as coisas que eu gosto de fazer. É assim com a salvação, irmãos. As pessoas não aceitam Jesus porque sabem que vai ter que abandonar o cigarro, sabe que vai ter que abandonar a prostituição, sabe que vai ter que abandonar a bebedice, sabe que vai ter que abandonar a roubalheira, sabe que vai ter que abandonar a desonestidade. Elas sabem que vai ter muita coisa que elas vão ter que abandonar. Aí quando Jesus é apresentado, não as bênçãos que Jesus dá, mas a salvação, ela fala, não, hoje não, eu não posso aceitar isso na minha vida, por enquanto não, deixa mais para frente, deixa eu resolver umas coisinhas, né? Vai jogando no lixo, vem o fruto na mão, joga no lixo. E por que joga no lixo? Por causa de uma bebedeira, por causa de uma segunda família que tenha, por causa de adultério, por causa de prostituição, por causa de vícios. Jesus pode libertar dos vícios. Mas a questão é que muitos não querem ser libertos do vício. Irmãos, tem clínica de recuperação por aí afora. A questão é que eles não querem entrar nas clínicas de recuperação. O que é isso? Mulher que quer ser realmente uma verdadeira esposa para alguém, tem. A questão é que os caras querem muitas mulheres. Aí quando Jesus é apresentado de uma forma, a salvação está sendo apresentada para você hoje, é a hora de você se alegrar e ter uma vida com Cristo, abandonar esse mundo de horror, não é assim o hino da harpa, abandona esse mundo de horror. Aí a pessoa não quer, eu vou ter que deixar muita coisa. Eu não quero essa comunhão. Porque se eu for participar dessa comunhão, eu vou ter que me privar de muita coisa. Se eu aceitar Jesus hoje, eu vou ter que abandonar muita coisa. São as crianças sendo jogadas na lata de lixo. E vai abandonando Jesus por qualquer coisa. Vão abandonando Jesus, vão deixando Jesus por qualquer coisa. E ainda querem ser arrebatados depois. Vocês pensam que quer? Ser arrebatado todo mundo quer. Se preparar para ser arrebatado é que não quer. Ir para o céu todo mundo quer. Se preparar para ir no céu é que eles não querem. E outra coisa, ir para o céu todo mundo quer. Agora falar, Jesus pode voltar para você hoje. Aí é que ninguém quer. Eles não querem. Se me falar, olha, Jesus pode voltar para você de hoje para amanhã. Eu, glória a Deus, eu vou estar com Deus. Eu vou para a glória a Deus. Mas e os seus planos, os seus projetos? Não vale a pena perto de Jesus. Porque se Jesus for, de tristeza minha alma chora. É assim, irmãos. Aí a pessoa vai ficar pensando, preocupando com as coisas do mundo, mas eu tenho que fazer a faculdade, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer... Jesus é o mais importante. Deus, aleluia. A sua vida vai ser triste demais. Irmãos, essa palavra que eu deixo nesta noite, em preparação para esse momento que nós vamos ter agora na comunhão. Comunhão é importante.